Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Te inscreve no canal, deixa o teu comentário, o teu like, compartilha esse vídeo para que mais vidas sejam abençoadas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quem é Deus, por que eu existo e que Ele tem um propósito na minha vida. E todas as vezes que nós vamos falar alguma coisa sobre Deus, nós temos que ter por base a sua palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. São as palavras de Deus. A voz pode ser nossa, mas as palavras são de Deus. E aqui em João, no capítulo 17, no versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a Bíblia sempre será a base de tudo para que a gente aprenda as coisas de Deus. Nada pode fugir da sua palavra, porque um dia nós vamos nos encontrar com Deus e a gente vai ter a plena paz e confiança no nosso coração de que a nossa vida foi pautada naquilo que estava escrito na sua palavra. E isso nos dá fé e nos dá segurança de que nós estamos no caminho de Deus. Então, conforme a sua palavra, nós vamos conhecendo Deus e nós vamos nos conhecendo através da luz da sua palavra. E agora nós vamos ver um pouquinho quem é Deus. Deus é criador. No livro de Gênesis diz que Deus criou o céu e a terra através da sua palavra. Tamanho é o poder da palavra de Deus. Então, quando ele foi criar todas as coisas, Deus foi falando e as coisas foram se formando. Mas no versículo 26, Gênesis, capítulo 1, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, Deus criou, aí foi diferente, já não foi mais a sua palavra, e sim uma criação, ou seja, Deus teve uma atitude. E aí, aqui fala, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus não estava sozinho, havia mais alguém com ele. Havia seres celestiais do qual ele estava conversando. Então, no momento em que Deus foi fazer o homem, ele não falou através da sua palavra. Ele formou o homem. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então Deus tocou com a sua mão e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então podemos ver que Deus, ele tem mãos, e podemos ver que Deus tem uma boca, porque ele soprou no homem. A Bíblia também fala que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então Deus tem uma boca, ele tem olhos, porque ele procura os fiéis da terra, os seus olhos procuram os fiéis da terra. O Senhor tem uma mão que está sempre estendida para nós, para aqueles que o buscam. Então Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez, nós somos parecidos com ele na questão física. Então, assim é Deus, ele é criador, ele está sempre criando e ele é um ser que ele tem olhos, que ele tem ouvidos, que ele tem boca, que ele tem pés, porque a Bíblia diz que as nuvens são o pó dos seus pés. Então, Deus ele não é uma força somente, como muitas pessoas dizem. Ele é um ser e que ele tem os membros como nós temos. Assim a Bíblia diz. Talvez nós somos por conta do pecado, estamos um pouco mais diferentes do que fomos feitos no original. Mas diz que a imagem e semelhança, então a questão externa e uma questão interna também. Imagem é a questão externa, braços, mão, e semelhança também é a questão interna. O nosso interior também é formado, mas também foi formado para conter Deus. Então nós vemos um Deus criador que criou todo o universo pela sua palavra. E a gente vai contemplando a natureza por aquilo que a gente olha e a gente pode ver Deus na natureza. A gente pode ver Deus no planeta. Como que o planeta Terra está suspenso? Como que todos os planetas estão suspensos e todos ficam no mesmo lugar, nenhum sai da sua ordem, nenhum sai da sua órbita?
O planeta Terra faz uma volta ao redor do Sol em 365 dias no ano. E dessa volta que ele faz de 365 dias, ele gira em torno de si, formando o dia e a noite. Quem é que dá ordem para que a Terra faça esse movimento? Os cientistas explicam que existe a gravidade, a lei da atração, que a Terra é um satélite do Sol e que fica girando ao redor do Sol. Os cientistas têm muitas explicações, mas quem é que dá força para que a Terra gire ao redor do Sol? Quem é que a mantém no seu percurso? Quando a gente vai ver a natureza, os animais, quando eles nascem, os filhotes, principalmente aqueles que têm uma tendência a serem a presa, os seus filhotes, quando nascem, eles se põem de pé, a primeira coisa que eles têm que fazer, e vão mamar. Por que eles fazem isso? Para que eles sejam fortes e possam estar preparados para a fuga. Então, o próprio instinto deles produz isso, que eles se dirigem à mãe e vão mamar. A gente diz assim, mas é o instinto deles, mas quem colocou esse instinto? Quem é que colocou o desejo da vida? Quem é que colocou esse vigor de vida? O animal não tem noção disso. Então, como é que ele se levanta ali com aquele esforço, caindo, cambaleando e vai direto mamar? Como é que ele sabe que é ali que está o alimento, a nutrição e aquilo que vai fortalecê-lo? Então, essas coisas assim, tudo se explica através da ciência, mas chega um dado momento que tem que ter uma força por trás disso tudo, que comanda todas as coisas. E Deus está naquilo que nós olhamos, na natureza, principalmente, Deus fala conosco. E nós vamos falar também um pouquinho sobre a morada de Deus, aonde Deus mora. Em 2 Crônicas, no capítulo 6, no versículo 18, diz assim: mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, Deus, ele habita nos céus e nem os céus dos céus podem conter Deus, tamanha a sua glória, tamanha a sua presença. Esse versículo fala quando Salomão, então, estava orando no templo. E ele estava dizendo que Deus era tão grandioso que naquele templo que ele tinha construído, Deus não poderia somente habitar ali, que ele se expandia por todo o universo, por toda a terra, por todos os ambientes, em todos os lugares. Deus é tão grandioso que ele cuida de cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. O nosso entendimento não consegue entender quem Deus é. A gente não consegue pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio intelecto. Muitas vezes a gente quer explicação, mas a gente não consegue. É porque Deus não permite que a gente toque com o nosso intelecto. Por quê? Porque ele é tocado através do nosso espírito. E aí diz que ali, Salomão disse que Deus morava ali naquele templo que ele estava edificando. E depois, com a vinda de Cristo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, também diz aonde é o lugar em que Deus habita. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado com preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós somos o santuário do Espírito Santo. Para isso que nós nascemos, para conter Deus, para levar Deus no nosso coração. Muitas vezes a gente até não acredita, pode ser bobagem tudo isso. E Deus permite que a gente tenha essas dúvidas para que a gente vá e converse com Ele. A gente pode dizer, Deus, se Tu existe, eu quero sentir Tua presença. Porque de uma maneira objetiva e concreta, olhando para a natureza, isso é uma coisa. A gente pode até estar meio convencido. Mas quando a presença de Deus está dentro de nós, quando o Seu Espírito está dentro de nós, é imutável o convencimento. Deus nos convence, o Seu Espírito nos convence que somos filhos de Deus. E quando o Espírito nos convence, nada muda aquela convicção dentro de nós e nós temos a plena certeza de que Deus existe. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então,
quando Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para viver como um exemplo para nós, Ele também permitiu que através da vida de Cristo nós conhecesse o caráter de Deus. E o caráter de Deus é amor, é justiça. Então, esta vida maravilhosa que Deus criou para nós vivermos, que é tão linda e que a gente pode contemplar com os nossos olhos, tanta beleza que Deus fez para nós vivermos com alegria, contemplar a natureza e saber que Ele está na natureza e através da natureza Ele fala conosco, Ele também quer habitar dentro de nós. Foi para isso que nós nascemos, para conter Deus. E Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, para que a gente viva através dele, para que a gente conheça o seu Filho Jesus Cristo e através de seu Filho nós tenhamos uma vida em abundância. Quantos de nós que já aceitamos e já convidamos Jesus para estar no nosso coração e vemos o quanto a nossa vida já mudou? E aí não há necessidade de nós vermos para crer. Nós cremos no nosso interior. Então a Bíblia diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Não há necessidade de nós vermos grandes coisas. Deus, eu quero ver se tu existe, eu quero saber se tu existe. Para que a gente tenha certeza de que Deus existe, é necessário que Ele esteja nos convencendo no nosso coração. Aí o convencimento é imutável, é concreto. Nós temos que crer para depois ver. E isso é muito simples. Basta nos convidar Jesus para entrar no nosso coração. E a gente pode dizer com as nossas próprias palavras: Deus, eu quero que Jesus entre no meu coração, que o teu Espírito entre no meu coração e me convença aqui dentro que tu existe, que tu está comigo, que as coisas não são só isso que eu estou vendo, que não é só trabalhar e me esforçar e correr atrás, que tu tem mais para mim. Você pode dizer isso para Deus. Convide o Senhor nesse momento agora para entrar no teu coração e convencer o seu coração de todas as verdades que você tem ouvido. Leia a palavra do Senhor, as palavras que Jesus nos trouxe. A palavra de Deus, ela tem espírito e tem vida, ela tem um poder, ela não é um livro qualquer. Ela tem um poder para nos convencer, para nos restaurar, para nos transformar e para viver uma vida muito maior do que uma vida natural, olhando as coisas através das questões externas, através daquilo que os nossos olhos veem. Deus tem experiências maravilhosas no nosso coração. Quantos de nós temos a experiência de que nós éramos irados, angustiados, tristes, amargurados, e Deus transformou tudo isso dentro de nós. E eu creio que o Senhor quer trazer essa experiência no seu coração. Convide Ele para entrar no teu coração, convide Ele para transformar a sua vida e peça para Ele provar que Ele existe. E Ele vai te provar, porque Ele quer isso, porque Ele nos criou para um propósito, para morar conosco, para morar no nosso coração e para nos conduzir em todos os nossos momentos, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos caminhos, porque Ele tem um caminho maravilhoso para nós, uma vida de tribulações. Teremos sim, mas uma vida na certeza de que Deus sempre estará conosco, nos mostrando o caminho, nos dando da sua presença, do seu conselho, da sua verdade, nos animando e nos renovando, nos trazendo força para recomeçar e para levantar outros e para socorrer outros, para isso que o Senhor nos chamou, para que a gente viva uma vida de amor entre as pessoas e de levar esse amor maravilhoso que Ele tem por nós para outras pessoas. Convida o Senhor para estar contigo, para entrar no teu coração. Eu quero abençoar a tua vida e pedir que o Senhor se derrame sobre ti nesse dia e que tu possa, em nome de Jesus, ter grandes experiências com Ele, sabendo que Ele está no teu coração te convencendo e te trazendo a sua verdade, a realidade e o propósito daquilo que Ele tem para a tua vida. Eu te abençoo e peço que essas palavras venham se tornar vida no teu coração, em nome de Jesus. Amém.